Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, vamos dar sequência à nossa série de conteúdos sobre as 7 ferramentas da qualidade. E hoje o tema é carta de controle. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é uma carta de controle e vamos conhecer os seus diferentes tipos. Vamos também conhecer os seus diferentes componentes, ou seja, todas as características que juntas compõem uma carta de controle. Vamos aprender também a analisar e interpretar os resultados que nós vamos obter a partir da utilização dessa ferramenta. Vamos conhecer os benefícios que nós podemos obter a partir da sua utilização. Vamos aprender a fazer uma carta de controle no Microsoft Excel e vamos exercitar todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado em questões que são aplicadas em vestibulares ou concursos, beleza? Então, lembrando que todo este conteúdo que vai ser apresentado aqui na aula de hoje, ele está presente no nosso artigo Carta de Controle e o link está aqui na descrição do vídeo. E todo o material que nós vamos utilizar, os slides que nós vamos estar utilizando aqui para tratar, para aprender sobre carta de controle, está disponível nesse mesmo artigo para download em PDF. Beleza? Se você não conhece o Saque Logística, te convido a conhecer o nosso site, nosso portal, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, nossos cursos na Hotmart, para que você possa ter conteúdos diários aí sobre logística, supply chain, gestão, operação de um modo geral. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. O que é uma carta de controle? Uma carta de controle, também conhecida como gráfico de controle, é uma ferramenta estatística usada para monitorar e controlar a variabilidade de um processo ao longo do tempo. Ela faz parte do controle estatístico de processos, que é o CEP, e é amplamente utilizada para assegurar que um processo permaneça estável e previsível, identificando variações que possam indicar problemas ou anomalias. Então, uma carta de controle ou gráfico de controle é uma ferramenta de gestão que é utilizada para controlar um processo. Então, ó, ela serve para controlar um processo. E como que ela faz isso? Ela vai exibir dados relacionados a um determinado processo ao longo do tempo. E nós vamos perceber que esses dados eles vão estar dentro de um intervalo que pode ser um intervalo que vai ser considerado um processo estável ou não. O que que isso quer dizer? Caso os dados relacionados a esse processo estejam dentro de um limite de controle, vamos entender que o processo está estável. Porém, se esses dados ultrapassarem esses níveis de controle, vamos entender que o processo está com algum tipo de problema ou anomalia, ok? Lembrando que a carta de controle é uma das ferramentas da qualidade, ferramentas da qualidade. Mas o que que uma ferramenta estatística, uma ferramenta de gestão tem a ver com a qualidade? A partir do momento que a gente está controlando um processo, eu vou rascunhar aqui a estrutura de uma carta de controle, onde aqui nós vamos ter um valor determinado de um processo, e aqui nós temos o eixo do tempo. Aqui, ó, nós vamos ter uma linha de referência que pode ser um valor de média ou mesmo um valor de planejamento, aquele valor que a empresa, que a organização entende como o valor ideal. E aqui nós vamos ter os dados reais obtidos, que eles vão variar aqui em torno dessa média, ou então talvez a variação vai ser maior. E nós vamos ter outras duas linhas de referência, que é o limite superior e o limite inferior. Vou colocar aqui, limite superior, limite inferior. Então, nós vamos tratar como se fosse uma média. Então, quando a gente controla um determinado processo, os seus valores, nós estamos buscando atender a um padrão, a um valor que nós consideramos adequado. A partir do momento que a gente está controlando um processo e a gente percebe que esse processo ele houve algum problema, algum desvio ou anomalia, nós temos condição de tratar e fazer uma ação corretiva.
vamos imaginar que a gente está controlando a quantidade de defeitos em um produto. E aí, por algum motivo, essa quantidade de defeitos foi maior do que um limite aceitável, que seria aqui o limite superior. Então, a partir da identificação desse problema, nós temos o dever de traçar uma ação corretiva para corrigir esse problema e fazer com que o processo retome os seus resultados estáveis, resultados que são aceitáveis do ponto de vista da gestão. Então, através dessa ferramenta de controle, nós conseguimos controlar a qualidade para que a gente possa entregar valor para o cliente. E é claro, se o processo ele está estável e ele está sendo aqui controlado, a gente pode traçar ação de melhoria. Ou seja, se esse resultado meu já está bom, eu tenho um processo padronizado, muito bem estruturado, o que que eu tenho que fazer para ele ficar ainda melhor? Então, a gestão da empresa vai traçar ações para que esses resultados possam ser ainda melhor, ok? Essa ferramenta, ela surgiu no ano de 1924 pelo Stuart, que é um dos gurus da qualidade, e ele utilizou em uma linha de produção para justamente identificar possíveis problemas dentro de um processo e que ele pudesse se antecipar e não fazer com que esses problemas chegassem ao produto final. Beleza? Então, isso é uma carta de controle, é uma ferramenta estatística, uma ferramenta da qualidade, uma ferramenta de gestão que é amplamente utilizada para que a gente possa controlar um processo e traçar ação de melhoria contínua. E quais são os componentes? Ali a gente já rascunhou, mas aqui nós temos um desenho mais bem apresentável, onde a gente pode conhecer os componentes da carta de controle. O primeiro deles é a linha central. A linha central está representada aqui por essa linha amarela. Ela aqui nós estamos tratando como uma média de produção. Isso aqui, em um processo que já é consolidado, a gente vai ter dados históricos, que são dados relevantes, que vai determinar o que que é comum daquele processo. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de uma produção de um bimestre. Então, a média de produção dessa empresa, dessa organização, dessa máquina, é 131 unidades. Então, o que que isso quer dizer? Que, em geral, dia a dia, que aqui nós temos o eixo do tempo, vai ser coletado valores de produção. Aqui, por exemplo, aqui foi próximo do 110, aqui foi próximo do 140, mas que, considerando um todo, um período analisado, nós temos como uma média 131 unidades. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que um dia vai ser um pouco a mais, outro dia vai ser um pouco a menos, e assim sucessivamente, mas que na média nós vamos ter esse valor que vai ser um valor de referência, ou seja, a gente fizer um valor de produção próximo a ele, indica que o processo está estável. Não necessariamente essa linha central tem que ser essa referência da média de produção. Aqui pode ser mesmo uma meta, ou mesmo um planejamento, ou seja, o que a empresa entende como aceitável para um valor de produção. Então, aquele valor vai ser a referência para que a gente possa analisar se os resultados obtidos diariamente ou o período que está sendo analisado está adequado ou não. Limites de controle. Aí, aqui nos limites de controle, a gente tem dois tipos de limites: o limite superior, vou colocar aqui, ó, e o limite inferior. Quando a gente está tratando aqui, por exemplo, a produção, o que que esse limite superior que pode entender? Como se fosse a capacidade de um equipamento, de uma máquina, de uma linha de produção. Ou seja, ali talvez seja a capacidade máxima daquele equipamento. Ah, mas então se eu ultrapassar esse limite, não necessariamente quer dizer que é algo ruim. Isso aí é questão de análise. Ou seja, se a gente obter um resultado fora desse intervalo aqui, que é considerado um processo estável, a gente tem que analisar se esse resultado é bom ou ruim. Em geral, é ruim. Por quê? Vamos imaginar que a gente fez aqui um valor de produção acima do 157, que é o limite superior. Vamos imaginar que fez 163, por exemplo. Quem garante que
o processo foi bem executado, se esses produtos que foram gerados, essas unidades de produtos que foram gerados, teve defeito, não teve defeito, foi dentro do padrão, dentro do que é estabelecido pela empresa como bom ou ótimo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Da mesma forma, se a gente obter um valor abaixo aqui do 105, vamos imaginar aqui 98, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a equipe não teve um desempenho favorável, o equipamento teve algum tipo de manutenção, alguma corretiva que não foi planejada. Então, tudo isso deve ser analisado desses pontos fora desse limite. Esses limites, a gente vai ver, eles são calculados através de uma medida estatística, que é do desvio padrão. Ou seja, nós vamos ter um valor de referência, em geral, será uma média histórica, e a partir desses dados nós vamos fazer o cálculo do desvio padrão, que aí nós vamos fazer o valor da média ou da meta vezes 3 limite padrão. Isso para o limite superior. Isso aqui está errado, aqui é mais. Mais. E da mesma forma, o limite inferior vai ser a média menos 3 vezes o desvio padrão. Tão bem feito, não? E aí a gente consegue estabelecer esses valores de referência que serão aí utilizados para análise. Os pontos dos dados são os dados que a gente obtém, aqui no caso a produção por dia, considerando um período aí de 60 dias ou de um bimestre. Aqui é muito importante a confiabilidade desses dados, que sejam dados verdadeiros, que tenham uma fonte confiável, para que a gente não possa vir a ser induzido a fazer uma análise incorreto. E, é claro, o eixo do tempo, que aqui vai analisar o período onde a gente vai estar fazendo esse controle. Aqui, no caso, é o período do bimestre. A gente está controlando se a produção do bimestre foi adequada ou não. Nesse caso, estamos entendendo que os valores obtidos estão dentro do limite de controle, então não houve nenhum tipo de problema que ultrapassasse o limite superior ou mesmo o limite inferior. E quais são os diferentes tipos de carta de controle? Então, aqui nós podemos perceber que temos diferentes tipos de carta de controle. Cada tipo de carta de controle ela vai ser utilizada para uma situação específica e que não necessariamente uma é melhor que a outra. Cada uma tem a sua aplicação. Por exemplo, a carta X barra e R trata da média e da amplitude. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a linha central ela vai ser a média dos valores históricos obtidos e o limite superior e o limite inferior ele vai ser dado pela amplitude, que a amplitude vai ser o quê? O maior valor menos o menor valor. Ou seja, aqui no slide anterior a gente falou sobre o desvio padrão. Nessa, nessa carta de controle, esses limites são definidos através dessa diferença entre o maior valor e o menor valor. E ali nós vamos estabelecer que nós temos valor de média, e aqui a gente soma esse resultado, e aqui a gente subtrai esse resultado da amplitude. A carta X barra S trata do desvio padrão, que foi aquilo que a gente apresentou. A gente vai fazer o cálculo do desvio padrão e vai multiplicar ele por 3. Para o limite superior, a gente vai somar, para o limite inferior, a gente vai subtrair, tendo também a linha central como a média. A carta P já trata de uma proporção, ou seja, aqui não está sendo analisado, aqui trata-se de processos específicos onde a gente não consegue analisar todos os valores desse processo. Então, nós vamos ter vamos dizer assim, uma amostra onde a gente vai pegar os dados que a gente está querendo analisar em relação a esse processo, e dentro dessa amostra nós vamos estabelecer uma proporção, ou seja, não é necessariamente que os valores que vão estar nessa carta de controle vai ser do processo inteiro, é apenas de uma amostra. Aqui nós temos a carta NP, que contabiliza o número de itens defeituosos, ou seja, aqui a gente vai analisar todo um processo, ela é, vamos dizer assim, específica do ponto de vista da qualidade, onde vamos imaginar que a gente analisou 300 produtos.
Então, ali vai analisar o número de itens defeituosos desses 300 produtos. Aí no outro dia, a mesma coisa, vai fazendo essa análise de número de itens defeituosos. A carta C é a contagem de defeitos. Ah, mas é a mesma coisa, não é não? Número de itens defeituosos e contagem de defeitos? Não, pode ser que um item defeituoso tenha mais de um defeito, ou seja, um produto ele tem mais de um problema. Então aqui já é um item ainda mais específico, principalmente quando é utilizado em produtos de alta tecnologia, na indústria farmacêutica, na indústria química, onde, vamos dizer assim, a variabilidade é muito pequena. Vamos dizer assim, aqueles valores de tolerância em relação aos percentuais, às quantidades, é muito pequena, muito restrito. Então, qualquer valor que foge daquele padrão, daquele número que foi previamente estabelecido, é considerado um defeito e ele deve ser contabilizado para que ações corretivas possam ser tratadas. Cartão 1 é basicamente uma taxa, ou seja, vai fazer uma relação entre a quantidade de defeitos e a quantidade de itens analisados. Desculpa. A carta de controle aqui trata de uma soma acumulada. Isso aqui basicamente pega um período de tempo maior, ou seja, a gente vai ter um dado histórico aí muito grande para entender se o processo ele está ou não tendo uma melhoria ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai analisar se essa soma que está sendo acumulada nesse período de tempo maior, ela está, vamos dizer assim, os valores estão sendo acrescidos de forma mais intensa ou não. E da mesma forma, a média móvel exponencial ponderada, ela vai tratando por períodos de tempo, verificando se houve melhoras ou não em relação aos resultados. Por exemplo, primeiro semestre, primeiro trimestre, segundo trimestre, vai analisando se a gente, dentro dessas médias móveis, se está tendo algum avanço ou não no processo analisado. Então, temos diferentes tipos de carta de controle, cada processo deve ser, vamos dizer assim, analisado com o tipo de carta de controle adequado para que a gente possa traçar ações e que esse controle seja realmente efetivo. Então, a carta de controle ela permite uma análise e uma interpretação a respeito de um determinado processo, onde a gente pode traçar ação de correção para um problema identificado ou mesmo de melhoria contínua para um processo que é onde a gente entende que ele está estabilizado, está entregando resultados dentro do planejado. E qual é o tipo de análise que a gente pode ter a partir de uma carta de controle? Vamos imaginar aqui mais um exemplo relacionado à produção. Aí, que tipo de análise que a gente pode ter a partir da visualização de uma carta de controle? Primeiro deles, identificação de pontos fora dos limites de controle. Ou seja, aqui a gente tem o limite superior e o limite inferior. E aqui a média. E aqui o azul representando os valores obtidos. E aqui, então, nós obtemos um valor acima do limite superior e aqui nós obtivemos um valor abaixo do limite inferior. Então, quando a gestão verifica esse tipo de situação, ela tem que entender o que aconteceu. Mais uma vez, em se tratando de produção, por que um ponto acima do limite superior pode indicar um problema? Quem garante que esses produtos que foram, esse quantitativo maior que 157, foram produtos que foram produzidos de forma adequada? Pode ser que alguma etapa foi, vamos dizer assim, não feita da maneira correta, que fez com que mais produtos fossem produzidos, e aí gerou um número de produtos que foi maior do que é estabelecido como limite superior, porém, aquilo ali pode indicar um problema. Vamos imaginar que seja necessário retrabalhar metade desses produtos. Então, isso não é algo positivo. Pode ser que sim, pode ser que realmente todos os produtos que foram produzidos naquele dia ali realmente foram produtos bons, adequados, conforme o planejamento da empresa, e aquilo ali foi visto como algo positivo. Mas mesmo assim, quando a gente encontra algo assim, o que aconteceu? Qual foi o cenário que permitiu que a gente obtivesse um valor de produção maior do que propriamente o limite superior estabelecido? Então, o que a gente tem que fazer para que essa situação se repita nos dias seguintes, que aquilo ali seja um valor de referência?
tudo isso deve ser analisado pela gestão da empresa. Da mesma forma como um valor abaixo do limite inferior. Aqui, por exemplo, será que a equipe performou da maneira adequada? Será que a gente teve algum problema com relação aos profissionais? Faltou um treinamento? Faltou alguma orientação? Faltou uma matéria-prima? O equipamento quebrou? A gente não conseguiu resolver determinado problema? Então, tudo isso deve ser analisado e ações devem ser estabelecidas para que esse valor não venha a se repetir, porque isso ia jogar a média de produção para baixo e a empresa provavelmente ia ficar, vamos dizer assim, no saldo negativo junto aos seus clientes. Ela não ia conseguir entregar o seu produto, os clientes iam ficar insatisfeitos e isso aí ia gerar uma consequência muito negativa para a empresa, ok? Então, pontos fora desse limite devem ser tratados de maneira especial, de uma maneira bem profunda, bem estruturada, para que possa entender o que aconteceu e que ações sejam efetivas na correção desses problemas. Padrões de comportamento dentro dos pontos do limite. Ou seja, existe algum padrão nos valores aqui, mesmo que eles estejam dentro dos limites estabelecidos? Então, nesse momento você deve estar se perguntando, mesmo que os valores estejam dentro do limite, eu tenho que fazer alguma análise? Sim. Por exemplo, esse processo aqui de produção, a gente percebe que um dia a produção vai menos que a média, o outro vai maior, um vai menor, o outro vai maior, um vai menor, o outro vai maior. A gente percebe que a gente não tem um valor, vamos dizer assim, muito próximo da média. A gente sempre está variando, um dia mais, outro menos, outro mais, outro menos. O que que isso quer dizer? Por que que a gente não consegue manter uma regularidade dia após dia nessa produção? É algo que tem que ser estudado. Pode ser que nos dias que a gente tem uma produção maior, determinada equipe que estava lá trabalhando e obtendo esse valor de produção. Um dia que é menor, pode ser uma outra equipe, e a gente identifica que aquela equipe precisa de um treinamento, precisa de uma qualificação, ou mesmo a matéria-prima. Pode ser que o fornecedor entregue os produtos de 2 em 2 dias. Então, o dia que eu tenho mais recurso, eu consigo produzir um pouco mais. O dia que eu tenho um recurso mais escasso, eu não tenho essa produção. Então, mesmo que esteja dentro do limite de controle, a empresa tem que procurar sempre melhorar o seu processo. Ou seja, ela tem que buscar sempre, vamos imaginar aqui, ó, um valor que seja bom. Ela tem que buscar que todos os dias aquele valor bom ou ótimo seja repetido, que esteja dentro do seu padrão, dentro do seu planejamento. Então, mesmo que aqueles valores estejam dentro do limite de controle, é necessário uma análise, um aprofundamento em cima do processo para que a gente busque sempre melhorar. E é basicamente isso que a nossa interpretação de resultados busca. Ou a gente vai ter ação corretiva, como é no caso dos pontos fora do limite de controle, ou a gente vai ter ação de melhoria. E aqui, dentro desse processo da análise da carta de controle, a gente tem as regiões A, B e C, que torna o processo de análise ainda, vamos dizer assim, mais apurado. Por exemplo, aqui, ó, considerando a linha central e o limite superior, a gente tem três regiões, que é a região C, a região D e a região A. Da mesma forma, aqui, entre a média, a linha central e o limite inferior, a gente tem a região B e a região C. A região C é aquela mais próxima da linha central, ou seja, demonstra a estabilidade do processo. Ou seja, se meus dados estão sempre dentro desse limite aqui do C, indica que eu tenho um processo estável. Ou seja, ele sempre obtém valores muito próximos. Se eu estou na região entre B e A, indica que meu processo ele está tendo uma variabilidade, por mais que ele esteja dentro do limite de controle. Então, vamos imaginar que a grande parte dos meus dados estejam aqui, ó, bem próximo aos limites de controle. Isso pode indicar um problema que está começando a aparecer dentro do meu processo e que vai me permitir ter uma ação de correção ou de melhoria para que eu busque sempre estar obtendo resultados próximos da região C. Ok? Então, por isso que é importante ter esse tipo de avaliação, entender o que que de fato está acontecendo
com o processo para que a gente possa estabelecer ações adequadas em relação a esse processo. E mais uma vez, os dados eles têm que vir de uma fonte confiável para que a gente possa gerar esse gráfico, gerar a carta de controle e, a partir dessa ferramenta, estabelecer ação adequada. Então, agora que a gente já conhece o que que é uma carta de controle, quais são os seus componentes, qual é, vamos dizer assim, seu objetivo, para que que ela serve, quais os benefícios que a gente pode obter a partir da sua utilização. O primeiro delas é monitoramento do processo, ou seja, a gente vai controlar o processo dia a dia, na rotina, a gente vai ali, ó, verificando se os resultados que eu estou entregando estão adequados ou não. Se a gente faz esse controle de uma forma rotineira, dia a dia, seja turno a turno, o período que for mais adequado para o processo, a gente vai poder identificar essas variações que possam ser prejudiciais ao processo, ou mesmo variações que podem ser benéficas ao processo. Identificando essas variações, ou a gente vai traçar uma ação de correção ou uma ação de padronização, de melhoria. Então, quando a gente controla, faz gestão do processo, naturalmente a gente tende a evoluir. E a melhoria contínua entra nesse mesmo contexto, ou seja, se eu consigo controlar o meu processo, se eu consigo entender quais são suas variações, onde está tendo problema, onde eu posso melhorar, eu vou traçar ações para que eu possa ter evolução dentro desse processo. Redução de custos. A redução de custos, aqui nesse caso, está no sentido de evitar os problemas, ou seja, eu vou evitar ter um custo maior lá na frente, ou mesmo algum tipo de retrabalho, pois eu já vou identificar previamente um possível problema e vou tratá-lo para que a gente possa já estancar e obter a normalidade, a estabilidade desse processo. Confiabilidade. Se eu controlo meu processo, se eu resolvo os problemas, se eu obtenho uma estabilidade, meu processo ele é confiável. Eu vou entregar o valor conforme eu planejei, o valor conforme é adequado para o meu cliente, eu vou ter essa confiabilidade. E é claro, na hora da tomada de ação, eu vou fazer isso através de decisões informadas. O que que isso quer dizer? Que eu vou ter dados, eu vou ter informação, eu vou ter uma ferramenta de gestão que vai embasar essa ação que eu estou definindo como adequada para corrigir ou para melhorar um determinado processo, ok? Então, agora vamos aprender a fazer uma carta de controle no Excel. Já aqui no Excel, vamos então aprender a fazer uma carta de controle. Aqui nós vamos fazer uma carta de controle NP, que é para contagem de defeitos, ok? Vamos imaginar que a gente teve o período do ano de 2023. Vamos pegar aqui, ó, colocar aqui, 2023, janeiro, fevereiro, e assim sucessivamente. A gente teve o ano aqui, e aqui, a contagem, vou colocar só defeitos. Vamos estabelecer um número aleatório entre, vamos imaginar, 50 e 70. E aí a gente estabeleceu aqui, ó, números aleatórios de defeitos para um determinado processo, onde a gente obteve como média. Aqui eu vou mudar esse aqui para valor para ele não ficar se alterando, porque quando a gente usa essa forma, ela fica constantemente alterando. Então, a gente teve aqui uma média de 60,33, ou seja, vamos arredondar aqui para 60. Então, essa é a nossa média, que a gente pode traçar ela como a nossa linha central ou não. Vamos imaginar, então, que agora nós estamos no ano de 2024 e a gente obteve uma média de 60 produtos por mês com defeito, mas a empresa estabeleceu que, como uma meta, a gente vai melhorar, a gente vai avançar, a gente vai melhorar cerca de 10% em relação ao ano passado. Então, a nossa meta pode ser 55 produtos feitos para o ano de 2024. Então, isso pode ser uma das decisões aí de melhoria contínua da empresa.
Então, aqui novamente, vamos pegar aqui, vamos imaginar agora que nós estamos no ano de 2024. Aqui nós vamos ter a meta, que é 55, esse valor. Ele pode ou não se alterar aí ao longo do tempo, tá? Em relação à gestão da empresa, a empresa tem essa mobilidade. E aqui a gente vai estabelecer o limite superior e aqui o limite inferior. O primeiro passo, para que a gente possa estabelecer o limite, a gente vai fazer pelo cálculo, a gente pode fazer pela amplitude ou a gente pode fazer pelo cálculo do desvio padrão. O desvio padrão ele é mais utilizado. Então, vamos colocar aqui, ó, desvio padrão. Aqui nós temos até no Excel uma fórmula já pronta para fazer esse cálculo. Então, aqui, ó, desvio padrão P. Então, a gente vai pegar aqui, ó, dentro desse valor aqui estabelecido, qual que é a nossa referência, qual é o nosso desvio padrão. Então, nosso desvio padrão é 6. A gente pode arredondar ou não, isso aí vai de acordo com a decisão do gestor, no caso. Então, o limite superior, ele é estabelecido como a meta ou a média mais 3 vezes o desvio padrão. Então, a gente chegou aqui no limite superior de 73. E o limite inferior é igual a meta ou média menos 3 vezes o desvio padrão. E a gente chegou aqui nesse valor de 37. Então, a gente vai utilizar esses valores aqui como a nossa referência para que a gente possa traçar as linhas do gráfico. E aqui a gente vai ter os valores de fato é, alcançados. Vamos imaginar, eu estou gravando esse vídeo no mês de setembro, então vamos colocar aqui, ó, aleatório entre. Vamos imaginar que a gente obteve valores entre 50 e 70 de novo. Vamos colocar aqui para que tenha a possibilidade de ter valor entre os limites, para a gente poder fazer uma análise entre 30 e 80. Então, aqui, a gente usa essa mesma fórmula para todos, transforma essa fórmula em um número, e aqui ainda não tem valor estabelecido. Vou colocar aqui 000. Então, aqui nós já temos os nossos dados. Esse é o primeiro passo. A gente tem que ter esses dados já estabelecidos para que a gente possa gerar o gráfico. Então, agora nós vamos selecionar todos esses valores, vamos clicar em inserir gráfico de linha. E aqui já vai ser gerado o nosso gráfico. Aqui, o próprio Excel já entendeu o que é o nosso eixo do tempo. Aqui a gente está trabalhando com o ano. Aqui ele já traçou os valores relacionados ao número de defeitos. E aqui agora a gente precisa fazer uma formatação desse gráfico para ele ficar de uma forma mais interpretativa, vamos assim dizer. Então, aqui, ó, a gente pode estabelecer como o limite superior, como a gente está falando de defeitos, a gente pode colocar aqui a cor dele como vermelho, como é algo ruim. Mas da mesma forma, aqui um verde, como nós estamos falando de defeitos, quanto menos defeito, eu entendo que é melhor. E aqui a gente pode deixar como um amarelo, que é como se fosse a nossa média. Eu vou tornar foto amarelo. Esse daqui eu gosto, o real, eu prefiro que seja de preto, pois ele vai, de certa forma, destacar. E aqui a gente pode fazer vamos dizer assim, as análises, a formatação adequada. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar como título carta de controle CT contagem de defeitos. Vamos dizer assim, processo XYZ.
Então, aqui a gente pode estabelecer um rótulo de dados que vai indicar o, o valor do limite superior, da mesma forma o limite inferior, e assim como a nossa meta também. Então, a gente sabe, ó, o limite superior é acima de 73, nossa meta é 55, e o valor de referência, que é muito bom, é 37, ou seja, qualquer coisa próxima disso, eu estou entendendo que isso é muito bom. Acho interessante a gente fazer aqui na formatação, a gente inserir marcadores para que a gente possa identificar os pontos de coleta. Aí aqui, por exemplo, ó, a cada mês vai ficar uma bolinha aqui indicando esse marcador. Aí aqui a gente pode aumentar ele, deixar ele maior, ele menor, vai de acordo com o que é importante aqui para a análise do gráfico. Tem essas linhas aqui, a gente pode manter ou não, elas mesmas podem auxiliar aí aquela região A, B e C. Aqui nós podemos adicionar o rótulo de dados para saber mês a mês qual foi o valor que eu obtive, por exemplo, que nós obtivemos. Aqui, por exemplo, a gente chegou próximo aqui do 37, ou seja, o mês de fevereiro foi um mês bom em relação à contagem de defesa. A gente chegou no valor que é considerado ótimo. Em setembro também. Por que que a gente não conseguiu em janeiro? Por que que a gente não conseguiu em julho? Tudo isso aí vai permitir uma análise profunda da gestão da empresa para entender se o processo está adequado ou não e o que precisa fazer para que a gente possa obter resultados ainda melhores do que foram obtidos nos períodos anteriores, beleza? Mas basicamente é isso. A gente precisa traçar as linhas de limite superior, limite inferior, a linha de dados real, e aqui a gente decidir se vai ser uma meta, se vai ser uma média, para a gente traçar a linha central. Essas são as linhas de controle, e aqui nós vamos avaliar se o processo ele está dentro desse limite estabelecido ou não. Ok? Então é bem simples, a gente precisa ter dados confiáveis, dados verdadeiros, para que a gente possa traçar e elaborar o gráfico de controle. Então, agora que a gente já aprendeu a fazer um gráfico de controle, uma carta de controle no Excel, vamos exercitar o conteúdo que foi aqui apresentado em questões que foram aplicadas em vestibulares e concursos. Primeiro, da banca da Fundação Getúlio Vargas, assinale a opção que indica a ferramenta de gestão da qualidade que, inspiradas nos fundamentos de controle estatístico, utiliza gráficos para mensurar as variabilidades do processo produtivo, estabelecendo limites toleráveis de defeitos. Então, aqui nós estamos falando da carta de controle, que foi o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Beleza? Lembrando que, quando nós estamos falando de ferramentas da qualidade, o PDCA não é. O PDCA é uma ferramenta de gestão que é muito utilizada na gestão da qualidade, mas ela não é uma das ferramentas da qualidade, ok? Outra questão, também da banca da Getúlio Vargas. A carta de controle, comumente chamada de gráfico de controle ou carta de controle estatístico de processos, que é o CEP, é uma ferramenta que faz uso da estatística para analisar a variação de dados de um certo processo. Nesse sentido, assinale as afirmativas a seguir como V para verdadeira e F para falsa. A carta de controle por variáveis é mais simples, pois consiste em apenas identificar visualmente se um processo é satisfatório ou não para aplicar ações corretivas. A gente viu os tipos de carta de controle e vimos que carta de controle por variáveis, isso não existe. Então, essa é uma afirmativa falsa. A carta de controle por atributos contém medições analíticas e complexas que devem ser utilizadas de forma a metrificar as variações, aplicando ações preventivas e identificando falhas com maior facilidade. Novamente, a carta de controle por atributos também não existe, então também é uma afirmativa falsa. A teoria de estatística desenvolvida por Stewart para o cálculo dos limites de controle é baseada na ideia da distribuição normal, e sendo o processo estável, os dados da amostra terão probabilidade muito próxima de 100% estarem dentro do intervalo de 3 desvio padrão a mais 3 desvio padrão, a partir da média populacional. Ok, isso é correto, ou seja, a gente vai fazer o cálculo
em relação à média, 3 desvio padrão para mais, 3 para menos, e ali vai estabelecer o limite de controle. Essa afirmativa está verdadeira. Se não houver pontos fora do limite superior e inferior de um gráfico de controle de qualidade, considera-se que o processo produtivo está sob controle. A gente fez esse tipo de análise e a gente percebe que não. As ações que a gente vai estabelecer para pontos fora do limite é uma, e as ações para os pontos dentro do limite é outra. Mas que não quer dizer que o processo está totalmente sob controle. Então, essa afirmativa também ela é falsa, de modo que a afirmativa, que a opção que a gente tem que marcar é a opção B. Uma questão aqui do Instituto Verbena. As cartas de controle desempenham um papel crucial na análise do desempenho de processo, fornecendo uma representação visual e estatística da variabilidade dos dados ao longo do tempo, ok? Na implementação das cartas de controle, qual é o principal propósito de utilizar limites de controle para distinguir entre variações de processo comum e especial? Alternativa A: estabelecer metas de desempenho para avaliação de processos vigentes e futuro. Não, não é isso. O objetivo da carta de controle é controlar o processo no presente. Identificar tendências de longo prazo no desempenho do processo de negócio. Não é isso. Ela quer tratar sobre o presente para estabelecer ações rápidas. Então, não é, nós não estamos falando em longo prazo. Diferenciar entre variações naturais do processo e causas atribuíveis de mudança. Ok, isso é a alternativa correta, mas vamos ler a próxima. Avaliar a capacidade do processo de atender às especificações de área do cliente. Não necessariamente. Então, ou seja, para que a gente estabelece limites de controle? Para diferenciar variação natural do processo e causas que podem atribuir mudanças. Pessoal, era isso que a gente queria tratar na aula de hoje sobre carta de controle. Peço que, se você curtiu esse vídeo, se era o que você estava procurando, deixa aqui o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, sugestão? Deixa aqui seu comentário para que a gente possa conversar melhor. E é claro, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, não deixe de compartilhar, beleza? Um abraço e até a próxima.